Olá pessoal, meu nome é Michel, faço parte do fórum Carqueteia e Carqueteia Dicas e Truques e hoje aqui eu vim mostrar para vocês um pouco, um tutorial básico de como eu trabalho nos meus renders. A maioria do pessoal aí dos fóruns vem pedindo aí, vem me perguntando bastante algumas configurações, como eu utilizo elas nos meus renders, nas cenas que eu faço. E hoje eu resolvi basicamente gravar um pouco aqui e mostrar para vocês. Inclusive vou mostrar aqui um pouco desta cena, a última que eu postei no fórum, né? É uma cena básica que eu criei com ideias de outros trabalhos que eu venho vendo, especulando. E basicamente aqui eu utilizei blocos, a maioria eu utilizo blocos de 3D Max convertidos para SketchUp. Por quê? Prefiro mais esses blocos porque tem mais geometria, tem uma qualidade melhor, tem um trabalho melhor. Inclusive, como vocês podem ver, essa cadeira é um bloco de 3D Max importado para o SketchUp. São objetos que eu me identifico melhor. É claro que são objetos também que pesam bastante a cena, né? Na maioria das vezes ninguém usa devido a isso, por pesar muito a cena e com isso ter uma complexidade maior. É claro que cada um prefere um jeito. Eu consigo dosar isso, não colocar muitos blocos 3D Max e utilizar eles da melhor forma possível. Por isso, dessa maneira, normalmente eu utilizo bastante blocos 3D Max. Mas esse aqui não é o objetivo. O objetivo aqui é mostrar um pouquinho do que eu configuro no Carqueteia, que é o programa que a gente vai falar sobre ele aqui. Bom, vamos lá. Basicamente, a gente, primeiramente, antes de portar para o Carqueteia, como todos aí sabem, vamos olhar aqui qual a unidade de medida que está no nosso desenho. Por que isso? Porque o Carqueteia hoje ele trabalha numa unidade de medidas em metros, né? Algumas outras explicações, se alguém souber falar, vai explicar melhor do que eu, mas, né, de como regra, a gente coloca o nosso desenho em metros. Aqui, ó, achei. Vamos mudar aqui para metros antes de exportarmos para o Carqueteia. Certo? Outra coisinha também que a gente vai colocar e tomar cuidado é de colocarmos toda a composição da cena, né, toda a nossa cena dentro do limite do eixo de cartesiano, de eixos cartesianos, né, que é o eixo azul, verde e vermelho. Por que disso? Porque ao exportarmos para o Carqueteia, ele também vai estar bem setado, vai ficar bem incluído no eixo também do Carqueteia, ou seja, para facilitar mais o nosso trabalho e acharmos mais um modelo. Se quisermos rotacionar o modelo dentro do Carqueteia, a gente consegue. Né? Dentro dos eixos, a gente consegue visualizar o nosso desenho. Beleza. Aqui criei também algumas cenas, como vocês podem ver, cena 1 e essa aqui, cena 2. É claro que se quiser criar mais cenas, você vem aqui em visualizar, animação, adicionar cena. Então é o propósito aqui. Pois bem, uma outra coisa que a gente tem que ver, né, é com relação às faces invertidas. Por quê? Porque se você levar uma face invertida de alguma parede para o Carqueteia, provavelmente ele vai dar algum erro. O exemplo aqui é essa parede verde. Né? A gente vem aqui na aba de faces, né? E no modo monocromático a gente vê que todas as faces estão brancas, ou seja, todas as faces não estão invertidas. Por exemplo, se eu vim aqui, né, e clicar na face verde com o botão direito inverter faces, a gente vai ter uma face invertida, né? Vai ficar uma coloração diferente. Mudando aqui para o monocromático, a gente vê que essa face invertida está invertida. Provavelmente você levando isso para o Carqueteia, essa face vai te dar um erro, né? Vai dar um erro na coloração, na textura. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Checar todas as faces do desenho para não enviar nenhuma face invertida. Beleza. Aqui agora a gente vai em plugins, Carqueteia Exporter Model. Tá. Antes disso, esqueci de uma coisa que a gente tem aqui alguns spots que eu coloquei, né? Então a gente vai criar alguns spots também.
Olha aqui no ícone Insert Spotlight e vamos criar aqui algumas spots. A gente coloca aqui nome Spotlight, algum outro nome que você quiser, Light Power 1.0 e assim por diante. Clico aqui com ele para criar outro, seguro Ctrl C, Ctrl V, certo? Ctrl V, certo? Beleza. E vamos criar também um spotlight central, que eu também costumo colocar para a gente iluminar toda a parte central do ambiente. Eu mudo aqui para central, coloco a configuração uma Light Power 4.5 e depois eu vou explicar o porquê. Ok. Tem esse abajur aqui também que eu vou querer acender ele. Então o abajur eu vou criar uma point light, uma luz específica, uma lâmpada específica para esses tipos de objeto. Aqui, opa, aqui já tem uma que eu criei, aqui já, né? Beleza. Basicamente é isso. Michel, alguém me pergunta, Michel, você coloca, como é que você coloca esse fundo, né, de uma paisagem no fundo? Eu normalmente trabalho com globals no Carteia, mas normalmente, para não ter que passar para o Photoshop, recortar todo, né, o vidro, trocar o fundo, eu insiro, como vocês podem ver, uma face e uma imagem, um BG, um background aqui diferente de noite ou dia, e isso facilita para mim, porque eu não mexo no Photoshop para trocar. Aqui já vai para o Carqueteia e renderiza e já aparece, né, o fundo no meu desenho. Claro, cada um prefere de um jeito. Eu prefiro trabalhar assim, né? Nada impede você levar para o Photoshop, ir lá e trocar o fundo, né? E cada um fazer da maneira que achar melhor, né? Bom, acredito que aqui está tudo ok. Basicamente no SketchUp é isso. Não vou entrar a fundo no SketchUp. Então vamos exportar. Eu venho em plugins, Carqueteia Exporter Model, exportar model. Bom, aqui está uma coisa selecionada. Eu dou Ctrl T para não levar nada selecionado. Export Models, beleza, está aqui. Eu venho em OK, exporto. Né? Nesse caso eu não vou exportar porque eu já exportei isso no meu desenho. E salvo, né, onde você, no C2 ponto, no D2 ponto ou outra partição do seu HD que você tiver. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos abrir o Carqueteia. Nesse caso eu uso o Carqueteia Burst 64 bits, né? Porque meu Windows já é 64 bits, então tem uma plataforma 64 bits melhor para trabalhar. Beleza. Eu venho em File, Open. Neste caso eu salvei o meu desenho, né, no C2 ponto, né, na unidade C2 ponto. Eu salvei como criação SketchUp Edit.xml. Eu vou abrir meu desenho. Nesse caso eu abro um outro aqui, desculpa. Só um minutinho. Este aqui, desculpa. Bom, agora eu vou importar todo o meu desenho para dentro do Carqueteia, né? Eu vou pausar aqui um pouquinho até voltar e depois eu volto com a cena já importada e a gente começa a trabalhar, ok? Bom pessoal, voltei aqui com a nossa cena já carregada no Carqueteia. Vamos apertar a tecla V para a gente visualizar a imagem. Ok, está aí a nossa cena, né? Com todas as light powers, spotlights e objetos e materiais, né? Bom, vamos lá, começar a gente configurar. Aqui são todos os nossos materiais, né? Como vocês podem ver, as nossas lights e as nossas câmeras, as nossas câmeras das cenas criadas. E como vocês podem ver, já tem alguns materiais diferentes aqui, né? Vocês podem ver aqui no SketchUp eu não tinha esse tapete. Esse tapete é um bloco de Max, de 3D Max exportado para o Carqueteia, né? Uma técnica aí até nova, até o Maurício Camargo, como todos aí podem conhecer,
tem essa técnica, né? Já divulga aí um trabalho desses blocos. Inclusive tem uma biblioteca no seu site que ele está vendendo aí, que está entregando para todos, né? São blocos de alta qualidade, complexidade, né? E são blocos bons, blocos que trazem um realismo melhor para as suas cenas. Então, isso aqui é um bloco de Max. Esse edredom com esses travesseiros aí também é um bloco de Max para Carqueteia, né? É um bloco diferente aí que não tem no SketchUp. Bom, primeira coisa que eu sempre faço normalmente é colocar um global, inserir um global, né, na nossa cena. Eu venho em Insert Globals e venho um global. Nesse caso eu vou criar uma cena noturna, né? Então se é uma cena noturna eu vou criar um global noturno. Eu venho Tree Line Skies e venho e coloco Clear 1500, né? No caso que é um tipo de global. Como vocês podem ver aqui, ó. Só que, Michel, o Globo está no céu claro, então vamos lá, vamos trocar ele aqui em Render, desculpa, em Settings, Signs, desculpa, em Settings, Sun and Sky, Skip, vem aqui no Skip, intensidade, desculpa, eu vou mudar aqui para 0.1, não sei, vou em Finish. Pronto, já mudou para um céu mais noturno. Mas eu normalmente não trabalho, né? Agora especificamente vou falar do que eu uso. Eu não trabalho com esse tipo de globo. Eu normalmente trabalho com globals HDRI. Para trabalhar globals HDRI, eu baixei alguns blocos, alguns globos disponíveis em alguns sites. E como que eu faço para trocar? Por que esses globos HDRI? É que te dão uma iluminação melhor, te dá um efeito melhor. Eu venho em Insert, Globals, desculpa, Sun and Sky, Settings, Skip, e vou clicar aqui em cima, ó, eu vou abrir uma janela ali para buscar um bitmap. Eu venho em Browser, vou procurar. O meu, por exemplo, está lá em D2 ponto. Aqui onde você guardar, aqui, ó, o meu está em HDRIs. Onde que você guardou, você vai buscar essas imagens. Vou aqui em este. Finish. Bom, tá aí um HDRI noturno. Bom, mas vou em Cycle aqui, vou voltar lá na minha cena. Pronto. Como eu coloquei aquela imagem da minha parte externa, aqui, ó, ela aparece aqui, ela vai aparecer refletida ali no vidro. Então, beleza, e aí vai ficar melhor ainda. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu já começo a editar os materiais, né? E claro que cada um vai trabalhando da melhor forma possível. Mas antes eu vou em Lights e vou configurar algumas Lights minhas, né? Primeiro eu vou desativar o Sol, né? O Sol aqui já está desativado, que é uma cena noturna, então não vou precisar dele. Eu venho na Central, que é a minha parte central aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, Edit Light. Bom, vamos lá. Basicamente eu vou falar o que eu uso aqui, que eu configuro. Primeira coisa, eu ativo a Soft Shadow. A Soft Shadow, para quem não sabe, é a suavização das sombras. Então eu clico em Soft Shadow e vou mudar aqui rádios. Esses rádios é o que? Quanto mais rádio você colocar, né, aumentar a intensidade, mais vai suavizar a sombra. E eu normalmente trabalho aqui em 0.4 para minha cena, mais do que isso. Beleza. Eu venho em Multiplier aqui e coloco a intensidade da iluminação. Aqui você vai trabalhar e vai testando o render da melhor forma possível. Né? Se você quer uma cena muito iluminada, você vai aumentar, né, aqui a sua cena. Mas normalmente você trabalha aqui entre 34 ou 5, isso depende muito da sua intensidade de iluminação. Aqui no caso eu coloquei 8. Pode ser que eu vou até estourar a imagem, mas a gente depois diminui, né?
Vamos lá, mais alguma coisa? Em Global Settings eu vou aplicar essa opção, Volume Lighting, né? Melhor visualizar a imagem. Aqui, deixa eu ver outra coisa. Aqui em Fall-Off, o Fall-Off eu vou colocar 177, que vai te dar essa abrangência maior da iluminação na sua cena. Como vocês podem ver aqui, ó, ela te dá todo esse facho de luz aqui iluminado. Se eu mudar para menos, ela vai concentrar mais na parte central. Então, de regra, é 177 para iluminação central. Beleza? Aqui a cor não vou trocar, vou colocar uma cor mais neutra, nada, mais branca, ok? E eu venho em ok, beleza? Tá. Agora vamos para os nossos spotlight, que são esses spots que a gente colocou. Eu vim aqui, numerei aqui, ó, tá aqui spot. Deixa eu ver. Tá. Aqui, ó, spot. Essas aqui foram algumas que eu coloquei que eu excluí. Você pode até excluir elas, deletar. Ok? Aqui, ó, vamos, pra você saber qual que são, você clica em cima dela, ela vai ativar aqui para você. Ó, eu venho em Edit Light e vou editá-las. Normalmente, mesma coisa da outra, eu vou aplicar a Soft Shadow, suavização de sombra. Aqui eu aumentei mais um pouco para 1.4, né? Porque eu testei e achei melhor. Eu fui testando o render. E aí aqui a Multiply eu também diminuí, eu coloquei 0.3, porque 1.0 ou mais estourou muito a iluminação. E também isso aqui vai ser um teste que você vai fazer, vai ver qual a intensidade que vai cair bem na sua cena. Né? No meu caso que eu coloquei 0.3, que suavizou e deu uma iluminação perfeita para mim. Né? Em Global Settings eu vou aplicar também a opção Volume Lighting, né? Que é a opção que a gente marcou anteriormente. E basicamente é isso. Né? Neste caso aqui eu coloquei uma lâmpada IES, né? A lâmpada IES que é uma lâmpada na iluminação diferenciada. Né? Neste caso aqui a gente pode mudar também, procurar a pasta das lâmpadas IES, que depois eu até disponibilizo para vocês. É uma pasta lá do diretório de onde está instalado o Carqueteia. E aqui tem vários tipos de lâmpada IES. Depois no render você vai ver que cada um tem um facho de iluminação diferente. Nesse caso eu coloquei a 16.IES, que é um facho melhor para mim. Né? Ok, aqui tá beleza. Normal, a mesma coisa você faz com as outras luzes. Aplica Soft Shadow, configura o Radius, Multiplier, né? E ok. Beleza? Basicamente aqui é isso. Michel, esqueceu a spot, né? A Point Light aqui do abajur. Vamos lá procurá-la. Aqui, ó, Point Light. Olha lá, você viu que ativou, né, a Point Light. Vamos configurar ela também. Né? Aqui eu também apliquei a Soft Shadow. Configurei meu Radius para 0.8, né, minha suavização de sombra. Coloquei o Multiply em 0.7, que também achei que seria uma intensidade ideal. Né, aí você vai testando. E aqui eu coloquei uma cor mais amarelada. Né, você pode mexer aqui e colocar a cor que você quiser, verde, azul, rosa. Aqui eu coloquei uma iluminação mais amarelada. Né, coloquei, né, e que eu achei ficou legal. Né? Em Global Settings eu também ativei a opção Volume Lighting, certo? E aqui ok, beleza. Então configuramos os globals, que é a primeira coisa, configuramos as spots e as luzes centrais, seria a iluminação principal, né, do nosso desenho, correto? Aqui nessa câmera, se eu clicar nela, eu altero todas as cenas que eu importei do SketchUp. Né, ó. Nesse caso aqui, eu vou deixar aquela câmera mesmo que eu achei que seria ideal, que eu renderizei. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então para algumas edições de alguns materiais. Né? Por exemplo, vamos lá. Essa parede, por exemplo. Né?
Eu cliquei nela, aqui me ativou, me selecionou a parede que eu tenho. Eu venho com o botão direito em Edit Material. Bom, vamos explicar rapidamente aqui o que é cada opção dessas utilizada para dar cada efeito no seu material. Diffuse. Diffuse é a cor que eu tenho no material. Nesse caso, esse verde foi a cor que eu trouxe lá do SketchUp, que é esse verde aqui. Beleza? Se eu quiser mudar, eu venho em Delete aqui, Texture, e coloco outra cor se eu quiser. Né? Não necessariamente, se eu quiser trocar essa cor, não preciso voltar lá no SketchUp, trocar, exportar de novo para o Architect e depois trocar, não. Eu posso trocar aqui direto. Né? Specular. Specular seria esse efeito aqui, né, do esbranquiçado, né? Seria um efeito esbranquiçado na cena, né? Aqui, se eu colocar, no caso, preto, eu tenho nada de espécula. Né? Se eu colocar mediano, eu tenho pouco espéculo. Isso aqui também vai ser conforme o seu gosto. Você vai colocando e vai testando, e vai renderizando uma resolução baixa e vai vendo qual efeito que vai dar, ok? E a outra opção também necessária, que seria aqui para a gente dar um efeito, seria o Reflection. O Reflection seria essa parte de transparência, né? A parte de reflexão, no caso, melhor dizendo. Se eu colocar muita reflexão, olha como vai ficar bem refletido. Né? Se eu colocar nada de reflexão, vai ficar sem nada. Cada material aqui trabalha de um jeito, cada material precisa de mais, de menos ou de nada de reflexão. Nesse caso aqui, a parede nem precisaria de reflexão, mas para dar um acabamento em conjunto com o espéculo, eu coloquei aqui um reflection pequeno, coisa aqui de poucos por cento, 21%. Beleza? Outra opção ideal, né? Eu vou diminuir o reflexo que ficou demais. Então, vocês podem notar nessa janelinha aqui. Ó. Outra opção também, né, importante da gente trabalhar é essa opção de Specular Attenuation. No caso, que a gente tem 3 opções. Você vai ver a diferença aqui na hora que eu for clicando. Ó. No Cocine eu tenho essa diferença. Olha lá como é que ficou meu espéculo. Tem um tratamento diferente de espéculo. O Fresnel, né, que seria o que eu mais trabalho aí, no caso. E o None também, que te dá uma opção diferente. Né? Se a gente colocar no Fresnel, tem essa parte dessa opção de Shininess, né? Não sei se é melhor dizendo se é assim. Aqui eu posso alterar, eu posso colocar 18, posso diminuir um pouco esse espéculo aqui, essa abrangência. Posso colocar 50, né? Posso colocar aqui 158, olha, vai diminuindo, né? Normalmente eu trabalho ou com 28, né? Ou com 128, ou com 8 mesmo, né? Que dá uma abrangência maior. Eu trabalho com 8. Para ativar essas opções, eu tenho que aplicar o Specular Sampling, certo? Então tá aqui, essas opções básicas no campo Reflectance, tem essas opções, ok? Outro ponto também que a gente, nesse tipo de material que a gente deve configurar, é um Bump Map, que seria no caso, que esse caso aqui é um bump de tijolos. Né? Se a gente quiser buscar lá para dar esse efeito de tijolo na parede, porque nesse caso aqui ela está lisa. Né? Nesse caso aqui eu coloquei um bump para dar uma profundidade, uma ideia de um papel de parede de tipo tijolo. Nesse caso aqui eu busco, aí no caso você vai procurar aí, uma imagem que simula um tijolo. Nesse caso aqui, ó, essa imagem de tijolo está lá na pasta de imagens que eu tenho no meu computador. Eu venho aqui em cima no Texture e venho em adicionar bitmap. Eu vou procurar. Nesse caso lá eu já procurei onde está minha imagem e ativei. Ok? Nesse caso aqui, ó, eu tenho a intensidade do bump. Se eu colocar aqui, no caso, normalmente, né, vem em 1, eu tenho pouca profundidade. Certo? Se eu colocar 2, ó, eu venho aumentando, 3, 5, né? No caso aí, isso também vai depender do seu teste. Se você vê que no teste deu pouca profundidade, você vem que aumenta, 10, né? No caso tem alguns bancos que eu coloco até 20, dependendo, mas aí você também vai testando e vai vendo. Neste meu caso aqui eu coloquei 8, né? É o que estava a configuração, ok?
Basicamente é isso, pessoal. Aqui nessa configuração desse material, eu não preciso mexer mais nada aqui, né? Basicamente vai te dar já um efeito bacana nesse tipo de material. Eu venho Apply Change e Close Editor. Beleza, já editei minha opção de parede, certo? Vamos para um outro material interessante também, que seria o piso. Esse piso meu aqui, ó, ele é todo modelado. Não sei se eu mostrei para vocês lá no meu SketchUp. Olha aqui, é todo modelado. São placas modeladas separadas, ó, tá vendo? Em que eu coloquei uma textura, né, de piso e exportei para o meu Carqueteia. E lá também vai me dar da mesma maneira que eu exportei. Eu vou clicar em cima dele, vai me ativar aqui a opção do material. Eu venho com o botão direito, Edit Material e vou editar. Bom, aqui também é o mesmo princípio. Diffuse é a textura que eu trouxe lá do Carqueteia, então não quero, desculpa, do SketchUp, então não vou mudar, né? Tá aqui. O Specular também eu vou trabalhar ele entre preto e branco, muito ou menos, né? O Specular. Aí também vai depender do seu gosto. Ó. Eu trabalhei nesse caso aqui na melhor maneira, ficou em 55. É claro, pessoal, que não tem uma regra básica de quanto que é o Specular e quanto que é o Reflection. Isso aqui você vai colocando, né? Aqui você tem uma janelinha que você pré-visualiza como que vai ficar mais ou menos o efeito. A hora que você renderizar aqui no Start Render, você vai ver como que está se comportando. Isso é uma questão de teste. É claro, né, que a gente vai renderizando uma resolução baixa para o tempo de render demorar e assim você vai vendo como vai ficando o comportamento do material. Se ele ficar muito specular, você vai lá e diminui, correto? Depois você vai em Reflection, mesma coisa. Nesse caso, como é um piso, eu crio um Reflection, uma reflexão bem reflectante, né? bem expressivo. Nesse caso que eu coloquei um Reflection bem intenso, olha, como vocês podem ver, correto? Também aqui eu trabalhei no Specular, eu trabalhei em Fresnel e 8.0, né? E ativei essa opção. Aqui também você pode trabalhar com o que você quiser. Aqui, ó, o Cine, né? Te dá um efeito, tá vendo? Specular mais intenso, só que o meu propósito aqui é deixar ele mais, um pouco desbranquiçado, não tanto, correto? Nesse caso que eu coloquei também um bump da mesma textura. Um macete é esse, pessoal. Normalmente eu uso os bumps, a textura de bump, a mesma textura que eu usei no diffuse, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse piso, eu não criei um bump específico preto e branco para ele. Eu vim em Texture, cliquei aqui em cima, botão direito, adicionar bitmap. Eu vim aqui e cacei ela, que no caso aqui, essa textura chama verde oliva escuro. Eu vim aqui e encontrei ela. Aqui. Desculpa. Cerâmica de Graphic Black. Tá aqui, ó. É o mesmo que eu usei no Diffuse. Então eu cliquei e adicionei ele como bump. Tá aqui. Né? Porque aí te dá uma camada de bump também. Te dá um efeito legal. Aí eu vim aqui e alterei a força. Vou colocar aqui ó, 50. Mais, né? Claro. 5. Tá vendo? Já te deu. Isso também você vai testando e vai vendo o melhor bump que vai ficar nele. Eu coloquei 2 porque não ficou tão expressivo. Apply, Close Edit. Beleza, meu piso está editado. Vai ficar um acabamento bacana. Correto? Bom, um material também que eu queria destacar aqui, que muitos têm dúvida e já me perguntaram lá no fórum também, alguns amigos, algumas pessoas que acompanharam lá meu trabalho, é como que eu configuro essa poltrona, como é que eu configuro esse couro aqui. Essa poltrona ela é em couro preto, né, um couro bacana, e eu também vou explicar aqui um pouquinho para vocês de como eu configuro isso, né. Bom, vamos lá então. Vou clicar em cima dele. Nesse caso aqui, notem que quando eu cliquei no couro, ele ativou esse couro, esse preto, né, essa textura preta, e ativou aqui também desse objeto. Por que disso, Michel? Porque é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar, que você tem que tomar muito cuidado, é que ao exportar do SketchUp para o Carqueteia, cada material que ele tem que ter uma dominação específica. Ou seja, se eu vim aqui no material de couro,
né, esse material preto, eu vou clicar aqui no baldinho e vou pegar o meu conta-gota, eu vou saber como é que chama esse material. Esse material cor 008. Como é a cor 008? No Carqueteia, ele também pegou desse objeto, provavelmente desse objeto aqui, ele é a cor 008 também. Quer ver? Vamos lá então, vamos pegar o conta-gota de novo e vamos tirar a prova. Olha aqui, vou aproximar aqui e vou clicar. Olha lá, a cor 008. Então, isso tem que ter um cuidado, porque se você colocar dois objetos com o mesmo material, ao clicar lá no Carqueteia, ele também vai identificar ele como material. Por exemplo, esse objeto eu não queria colocar como cor. Nesse caso, se eu cliquei em cima do cor e ele é o mesmo objeto, ele também vai configurar como cor. Os dois objetos vão ter a mesma configuração. Então, isso é um macete que tem que tomar muito cuidado. Né? Nesse caso aqui, eu deveria colocar outra cor separada e exportar para o Carqueteia. E eu, infelizmente, não sei falar se aqui, ao exportar, há como retirar isso. Eu acredito que você tem que excluir esse objeto aqui e no SketchUp novamente alterar e exportar só essa cor. Né? E neste caso eu não vou falar como, porque não é o foco, mas você selecionaria aqui o objeto. Vamos supor que eu selecionaria esse objeto para não precisar exportar toda a cena novamente. Né? Você vem aqui, ó. Só um minutinho, processando aqui. Aqui, ó. Você vem, seleciona e vem aqui, ó, selecionando só esse objeto. Quando você exportar novamente, plugins, Export Model, ele vai dar essa opção, exportar seleção somente, essa única seleção, aí você coloca Yes. Quando você selecionar, você vai selecionar somente esse objeto exportado. Você vem no Carqueteia, na opção File, na opção Merge, você vai importar somente aquele objeto selecionado lá no SketchUp. Né? Aí você vem em Models, Merge Name Collision, desculpa, Merge ADD New Current, né? DD novo objeto. Aí você vem, nos outros aqui você coloca em Keep Current, porque eu não quero também importar nenhuma iluminação lá do modelo, nenhuma câmera. Em Globals também Keep Current. Aí nessa opção Merge aqui, no Models, eu vou só importar no Carqueteia somente aquele material que eu selecionei. Você coloca OK e procura o arquivo que você quis. Mas isso não é o foco, beleza? Isso aqui é só se realmente acontecer, esse erro que aconteceu aqui comigo, de você configurar dois materiais numa mesma textura, numa mesma cor. Que aí vai te dar isso aqui que aconteceu agora. Você vai ter só uma única configuração. Beleza? Então vamos voltar para a nossa cena, aqui nessa posição que a gente estava, em Save. Beleza. Então vamos lá, vamos selecionar agora, configurar o nosso curvo. Tá aqui é selecionado, eu vou em Edit Method. Tá aqui. Bom, vamos lá, é um macete assim, é uma configuração que eu consegui com o tempo bem configurar para aparecer mesmo cor. Eu realmente não sei nem explicar como que eu cheguei nisso. Foi alguns testes que eu fui fazendo e eu tentei chegar no mais próximo possível de um couro, né? Olha aqui, eu vou em Diffuse e vou colocar a cor preta. Aí aqui no caso eu vou colocar uma cor com 7%. Não é um preto quase que na tonalidade escura mesmo, mas aí você também vai testando e vai vendo se você quiser um preto mais claro, mais escuro, isso fica a sua vontade. O espéculo eu coloquei em 30%, foi um espéculo ideal que eu achei para esse cor, para esse estilo de material. No Reflection eu coloquei em 8%, também não vou refletir muito, porque senão fica uma coisa muito ruim. Eu encontrei um Reflection ideal em 8%. Na opção eu coloquei Fresnel, né, na opção Specular Attenuation. Nessa opção Chinese eu coloquei em 28 e ativei o Specular Sampling. Agora aqui vem o principal, que é o meu bump. O meu bump eu peguei uma textura, né, uma textura de couro que eu tenho aqui no meu computador, né? Eu posso até mostrar aqui para vocês. É uma textura que eu consegui um couro, aqui, ó, essa textura aqui, ó. Vocês podem ver, tá vendo? É um couro
eu usei essa textura como bump. Vamos retornar lá. Está aqui, eu procurei ela em browser, fui lá e procurei, né, a minha imagem, e está aqui ela, ok? Tá, a minha intensidade eu coloquei ela em 5. Aí agora eu vou explicar o porquê de como que ficou agora essa opção 5, beleza? Eu coloquei em 5, Apply, e há uma opção no Character que a gente configura com relação à textura e ao bump, que é um bitmap coordinates. O que seria esse bitmap coordinates? Seria como que a textura comporta num render, né? Como é que a textura comporta no Character. Por exemplo, se eu tenho um couro, né? Vou mostrar novamente lá a imagem, tentar explicar para vocês, seria esse bitmap seria o seguinte. Como vocês podem ver aqui, o couro tem essas fissuras pequenas. Essas fissuras têm medidas aqui, né? Seria basicamente fazer esse modelo aqui no Character. Eu mexo aqui, ó, no bitmap, eu configuro isso. Eu mexo na escala X, que seria ela na horizontal, como se fosse um eixo cartesiano, X, e o Y. Eu configuro largura e altura nessas duas opções, Scale X e Scale Y. Mais nada, somente isso. E aqui em Cubic Projection, eu configuro a minha projeção. Normalmente eu trabalho em UV Projection ou em Cubic Projection, né? Aí nesse caso que você vai testar. Normalmente algumas texturas elas ficam bem tanto em UV Projection como em Cubic Projection. Neste caso do couro especificamente, eu coloquei em Cubic Projection e a opção 3.76 em escala X e 3.36 em escala Y, que seria justamente, novamente falando, essas medidas daqui do meu desenho, essas medidas aqui do meu couro, da irrigação do meu couro, melhor dizendo, tá? Então vamos lá, eu coloquei isso, eu fecho aqui, já está configurado, e no render vocês vão ver que realmente ele vai ficar com uma cara de couro, certo? Basicamente o couro é isso, eu não mexo mais nada, entendeu? Beleza, pessoal? Então, vamos lá para mais algum material aqui que eu vou explicar e a gente vai, né, vai estudando junto. Como eu disse, esse tapete aqui foi um tapete que eu trouxe lá do Max. Eu vou explicar rapidamente, né, eu já até mostrei aqui agora como que se faz isso e vocês vão entender. Para me importar um bloco de Max, né, do Max para Character, eu já tenho que ter um bloco já configurado para Character. Ou seja, eu tenho que ter um bloco do Max, do 3D Max, convertido para extensão XML ou KZX para ser aberto no Character, né? Como eu disse, o Maurício Camargo ele tem essa biblioteca já no seu site, né? cursosmauriciocamargo.com.br, vocês podem visitar lá. Ele tem essa biblioteca, são ótimos blocos. E aqui, ó, eu tenho, só para mostrar para vocês, eu tenho esses blocos aqui que eu adquiri, né? Aqui, ó, blocos de 3D Max para Character. Aqui, eu vou mostrar, por exemplo, aqui, ó, comidas e bebidas, por exemplo. Olha aqui para vocês verem. São blocos de Max convertidos, já configurados e convertidos para Character. Você pode ver a extensão KZX. Essa extensão já é pronta para você abrir, configurado, bonitinho, setado dentro do Character. Né? Vocês podem ver aqui, são blocos de alta complexidade, são blocos diferentes, são blocos que você, com certeza, jogando a sua cena, colocando a sua cena no Character, vai aderir, você vai adquirir um resultado excepcional, um resultado muito bom, como muitos podem ver aí já nos meus renders, em outras pessoas que já fizeram, né? Como que eu faço isso, Michel? Eu coloco esse bloco de 3D Max. Rapidamente eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu venho aqui em File, Merge, é o mesmo tipo de o que eu mostrei agora há pouco. Você vem em Models, Merge e adicionar novo modelo, no caso. Eu só quero um modelo, se eu quero só um modelo, eu venho em Merge, adicionar New to Current, beleza? No demais aqui eu tenho que colocar Keep Current, que seria, que eu não vou mexer, eu não vou adicionar nenhuma light, nenhuma câmera, não vou buscar nenhuma câmera, nenhum global e nenhum render específico, beleza? Então essa opção que tem que estar só em Merge, adicionar o New Current, beleza? Então eu venho em OK, eu vou lá na minha pasta onde estão meus blocos, cadê meus blocos? Dois pontos, blocos 3ds, eu venho aqui num bloco que eu quiser,
né? Vamos aqui naquele que a gente mostrou, comida e bebida, biscoitos. Eu venho aqui e procurar a minha extensão KZX, ok. Ele vai fazer isso que eu fiz agora. Para vocês terem só um efeito de teste, vou mostrar aqui para vocês como que acontece. Esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, ele é um bloco de 3D Max para Carqueteia. É um pote com cereja, certo? Eu vou excluir ele aqui, só para vocês verem. Eu venho com o botão direito, Delete. E aqui também, novamente, eu venho. Aqui eu explodi ele. Eu venho em Delete. Ficou mais algumas aqui. Delete. Beleza? Pronto, excluí meu pó de cereja. Eu vou colocar ela aqui novamente só para vocês verem como é que é o processo. Eu venho em Merge, Models. Eu venho em Merge, adicionar New Code. Os demais aqui está tudo correto. Keep Code, ok? Vou lá procurar meu arquivo de bloco de Max para Carqueteia. Vou em comidas e bebidas. Eu venho aqui em cerejas. Aqui, ó, cerejas, KZX. Ok, ele vai importar. Aqui deu um errozinho, mas tudo bem, ok. Olha aqui. Ele está aqui, ó. Se eu clicar com ele duas vezes em cima, ele vai selecionar. Mas, Michel, cadê meu bloco? Como vocês podem ver, ele não foi para a cena certinha aqui. A cena eu encaixei esse bloco aqui onde eu quis. Por isso que vem aquela opção que eu te falei no começo, para você colocar um render sempre, colocar um modelo sempre no eixo cartesiano. Por quê? Aqui o Carqueteia tem o seu sistema, sua malha de eixo. Olha aqui para vocês verem, tudo em metros, um por um. E o meu modelo, como lá no SketchUp estava dentro do eixo cartesiano, ele veio junto dentro dessa malha. E quando eu exporto, aliás, quando eu importo um bloco 3D Max por Carqueteia, ele sempre vem aqui no meu eixo. Então fica mais fácil de eu achar. Porque se eu não colocar assim, ele vai sair nessa área toda aqui de renda. E eu não vou saber onde ele está. E ele está aqui, ó. Se eu selecionar duas vezes, ó, ele está aqui, ó. O que eu vou fazer? Esses gizmo, que chama gizmo aqui, ó, essas opções de eixo aqui, é onde eu vou movimentar meu material. Essa opção aqui, ó, eu faço com que eu movimente ele dentro do meu desenho, certo? Aqui agora a gente vai usar um pouco da nossa habilidade, ó. A gente vai jogar para cá, tentar encaixar ele dentro da cena. Não tem outro jeito a não ser esse, pessoal. E eu vou aqui na minha câmera, eu vou voltar lá na cena, naquela imagem, naquela cena que eu tava, entendeu? Vou tentar colocar ele aqui na mesa. Não tem outro jeito. Pelo que sei, é só dessa maneira, correto? Aqui, ó. Ele está selecionado, eu vou clicar aqui, ó, fora, e vou ver, ó, que ele está aqui, ó. Só que ele tá, né, ele não está sobreposto na mesa. Eu vou puxar ele para cá. Dar um zoom e vou tentar encaixar ele aqui da melhor maneira possível, né? Não é uma coisa tão difícil não. No começo você vai tentar ter um probleminha de perspecção, mas a gente consegue, tá? Vamos lá. Vale todo o esforço para a gente ter esses blocos aqui na cena, que dá uma qualidade incrível, né? Muitas pessoas podem falar já, a maioria já usam já esse tipo de bloco. Eu acredito que foi uma evolução bacana para quem usa aí o software Carqueteia, já vem para revolucionar, né? Claro que um jeito muito mais fácil do que o próprio software 3D Max, que é um software de alta complexidade, não é um software muito fácil, né? É claro que depende muito de dedicação, né? Tá aqui, tá praticamente pronto aqui, já está encaixado. Deixa eu ver aqui, dar uma rotacionada para ver como é que tá, se tá legal. Ó, tá na minha mesa. Eu vou mostrar para vocês que tem uma opção também, né? Eu selecionei ele, que apareceu, né, a opção de eu movimentar. Se eu teclar com a tecla G, né, a tecla G de gato, eu mudo o meu sistema. Esse aqui é um sistema também de movimentar o material. Eu vou apertar G novamente para mudar.
Apertando G, eu tenho essa opção que é a opção de escala. Se eu vir com a minha mãozinha aqui em cima, no meio aqui desses 3 eixos, eu vou aumentar a escala proporcional nos 3 lados, tanto para frente, para trás, para cima, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Ele aumentou um pouco, então ele ficou sobreposto. Eu vou apertar G novamente e eu vou subir ele aqui um pouquinho, tá? Ó, beleza? Então, basicamente é isso. Você vai na opção File, Merge, vai importar o arquivo 3D Max para a Arquiteia, né? Vai clicar 2 vezes nele, você vai encontrar onde ele está na sua área de trabalho aqui do seu desenho. Vai clicar em cima dele e vai ativar a opção de movimentar. Você vai encaixar ele onde você quiser, na cena, se você quiser, você vai encaixar ele e vai estar aí com um bloco bacana de 3D Max, né, de alta complexidade, para você renderizar na sua cena, né? A mesma coisa eu fiz isso com o tapete. Esse tapete já é um tapete pronto, né, disponibilizado aí até pelo Maurício Camargo no fórum. É um tapete que é um tapete de bloco de 3D Max que eu importei pela opção Merge também e encaixei aqui no meu modelo. Simples assim, entendeu? Beleza, pessoal? Basicamente é isso aqui na configuração. Eu não vou falar de todos os materiais, senão vai demorar. Mas basicamente é isso. A gente configura Specular, Reflection, Bump, né? Uma coisa que vocês têm que trabalhar bem mesmo é essa questão do Bitmatch Coordinates. Acho que a maioria tem dificuldade nisso, da gente testar o render. Por exemplo, o couro aqui. Se tiver um couro muito feio, você seleciona a opção e vai aqui em Bitmap e vai trabalhando, vai mudando, né, a configuração aqui das escalas, dos scales de x, y, você vai ver que você vai encontrar um resultado bacana. Basicamente é isso que eu faço e eu tento passar e treinar, né, e testar, e no final, com muito esforço, eu acredito que sai, como eu consigo. Beleza? Bom, eu acho que aqui não falta mais nada, né? Aqui, ó, todos os materiais você configurando, você tem a chance maior de ter um render de mais qualidade, né? Por exemplo, aqui essa coxa, né, eu não falei, mas eu vou falar aqui, pode ser até a última que eu vim falar do material, vou falar todos. Esse material é um que eu coloquei em diffuse, tá vendo? Um diffuse branco. Coloquei um especular mais para preto, também não há intenção de especular de coxa ser muito alto, né? O reflection não coloquei nada. Aqui eu coloquei uma textura de tecido, né? Como bump. Deixa eu caçar ela aqui. Aqui, ó. Essa textura aqui, ó, tá? Então você caça qualquer textura, você procura qualquer textura de tecido no Google, né, ou em qualquer outro site que você achar, vem aqui em Browse, procura no seu computador e importa ela para cá, né? Aqui no caso, ó, eu coloquei em 2, bump em 2, também que já deu uma cara aqui mais expressivo. E nesse caso aqui, eu fui lá já, ó, em Bitmap Coordinates, né? E coloquei ele aqui na opção Cubic Projects. E aqui, ó, fui configurando. Eu achei um tecido bacana na opção, né, na configuração 0.02, né? Eu acho que assim, na minha opinião, o macete maior está aqui, ó. O segredo está aqui, nessas opções de Bitmap Coordinates. Muitos já me falam, não, Michel, mas esse couro que você fez aí, você custa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo chegar nesse resultado que você faz. Eu acho que justamente por causa disso, muitos esquecem dessa opção. Essa opção que você trabalha a projeção, trabalha como que o material se comporta, como que o bump se comporta no material, entendeu? Então, vocês vão mudando, vão testando, vai lá em render, né, renderiza, vê como é que comportou o material. Caso for ruim, vem aqui, volta nessa opção, aumenta, diminui, que vocês vão ver que vai alcançar o resultado. Vocês vão conseguir um resultado bacana, ok? Acho que o macete é esse e é isso que vocês têm que fazer para tentar conseguir. Bom, para não demorar muito, eu vou partir aqui agora para a renderização. A renderização agora, né, básica, só para a gente ver como que vai ficar depois de ter configurado todos os materiais, depois de ter configurado toda a iluminação, né? A gente vai aqui agora renderizar numa resolução bem baixa, um motor bem básico, para a gente ver como que está se comportando a nossa cena.
E além, assim, ao longo das configurações, eu particularmente vou configurando uma boa parte de materiais e vou renderizando uma resolução baixa, bem baixa, para não demorar muito, para ver como é que vai se comportando. Cada um faz do mesmo jeito, faz do jeito diferente, ou configura todos os materiais e vai lá e renderiza para ver como é que está ficando. E eu vou aos poucos, eu vou configurando e vou renderizando uma baixa resolução, né? Então vou lá, eu venho aqui na opção Start Render, né, aqui nesse bonequinho. Aqui tá, vamos lá. Neste caso, antes de fazer isso, tem algumas configurações básicas de renderização. Eu venho aqui, eu vou passar um pouco. Isso aqui é uma opção assim, bem complexa, porque muitos perguntam, quanto que demorou o seu render, qual que foi o tempo de render, qual que é as configurações do seu computador, né? Eu já vi também várias pessoas postando de renderizações em que o tempo extrapolou aí mais de 10 horas, né? Outros já passou até mais de um dia. Realmente é uma condição muito ruim, porque você quer um render super rápido, você quer entregar o seu trabalho. Se você ficar deixando ali uma renderização 10, 11 horas, 12 horas, quase um dia renderizando, você vai perder muito tempo, você não vai ter uma eficiência ideal. Eu, assim, pelo que já li, na minha opinião, acredito que seja, há uma relação de tempo de render com a configuração do seu computador, com o hardware, né, do seu computador. Né? Hoje eu tenho um computador até razoável, né, depois de que eu já tive computadores até mais básicos, e eu venho estudando um pouco disso e eu vejo que isso altera muito, a questão de processador, né, questão de memória. Então, eu acredito que configurações de computador com as configurações do render do próprio caractere, isso que você tem que importar. Né? Nesse caso aqui, para aqueles que têm um computador mais razoável, para a gente agilizar um pouco mais o render, a gente tem algumas configurações básicas, que seriam essas aqui, ó, render, você vai em render, na opção render, setup, e aqui está um pouco das opções. Em Ray Tracing, né, aqui nessas opções de anti-aliasing, eu tenho essa opção aqui, Production AA, que é a opção já padrão do Carqueteia, eu diminuo sempre para 0.1, o padrão é 0.3, né, que seria o que? O anti-aliasing é aquele tratamento final que você tem, isso para os motores parciais, no caso os motores 3, 4, 5, 6, no caso eu trabalho no motor 6, tá pessoal? Né? Cada um trabalha num motor que achar melhor. No caso, tem muitos que trabalham no motor 6 e no motor imparcial, que seria o motor MLT, né? Seria o Progressive MLT, o motor 19. E eu, particularmente, não trabalho no motor 19, por simpatia, eu consegui encontrar um melhor efeito no motor 6. É claro que, né, o próprio Maurício e outras pessoas já comprovaram que no motor 19 tem alguns materiais que trabalham melhor. Você tem um resultado melhor, né, de alguns materiais no motor 19. Você tem um trabalho mais real. E no 6 também, mas no 6 você também tem uma suavização de arestas, de som melhor, né? E um granulado melhor do que no 19, que como muitos sabem, no motor 19 você tem que deixar o render lá até você obter um granulado menor na sua imagem, né? Mas aí vai de cada um vai testando e vai vendo o que é melhor, né, para você. Nesse caso aqui eu trabalho com 6, eu vou alterar a opção aqui para 0.1. Por quê? Esse 0.1 no anti-alias, ele diminui um pouco do tempo do anti-alias, né? Que seria o tempo após a renderização, que seria aquele tratamento final, aquela suavização das arestas, né? Aquela suavização que é o tratamento final da imagem, né? E como em 0.1 eu diminuo um pouco esse tempo, eu testei e consegui observar que o tempo diminuiu bastante, certo? Aí cada um vai testando e vai vendo o que é melhor. Em Full Dressing eu coloquei em Low, né? Eu coloquei em baixo. Também notei que nessa opção de Low eu diminui um pouco também mais o render. Isso aqui tudo para facilitar, né, o tempo menor e você ter uma qualidade razoável. Em Soft Shadow seria a suavização melhor nas sombras. No caso que eu coloquei em médio.
né? Você pode colocar em hard ou em hard, em fine. Nesse caso, que se eu colocar mais para baixo, eu sei que vai me demorar mais o tempo de render. Então, consegui encontrar, né, uma suavização boa no médio. Você pode colocar em low também. Eu coloquei em médio, beleza? Bom, vamos lá. Aqui também eu não mexi nada. Em Global Illumination, basicamente eu não sei muito falar dessas opções, né? Entrar a fundo. Mas eu, eu vi que não encontrei muita opção que vai mudar, né? Pelo que já testei, não mudou muito com relação ao tempo de render. No caso, é mais essa parte aqui do Ray Tracing. Mas isso aí cada um vai treinando e vai fazendo. Se alguém quiser, tiver curiosidade de testar com essas minhas configurações, eu acredito que pode dar algum efeito bacana. No meu caso, eu consegui ter um tempo menor. Atrelado também, é claro, né, ao meu computador, às minhas configurações, né? Não esqueçam disso. Eu vou em OK, beleza? Basicamente é isso. Aí agora eu vou partir para a renderização. Eu vou em Start Render. Aqui eu vou explicar rapidamente. Câmera seria a câmera as câmeras que eu importei do SketchUp, né? No caso que eu criei até bastante lá. Nesse caso, quando eu coloquei em Curtain View, significa que ele vai pegar a imagem, seria essa imagem aqui, ó, essa cena, essa posição da cena aqui que eu estou vendo dentro do tracejado, que seria esse miolo todo aqui que ele vai renderizar. Né? Então eu coloco em Curtain View, que seria a cena que eu estou visualizando aqui agora. Resolução, aqui está uma parte também legal, um macete legal para aqueles que queiram também ter uma resolução melhor. Eu normalmente trabalho com meus renders em alta resolução, certo? Seria o que? Seria pegar a resolução normal do seu monitor e multiplicar 2, 3 ou 4 vezes, aí vai depender da sua intenção de ter uma imagem HD. Nesse meu caso aqui, ó, eu coloquei resolução já multiplicada, que é 5748. Nesse caso aqui eu multipliquei, se eu não me engano, por 3, quer ver? 1916. A minha resolução normal é 1916 do monitor por 574 dividido por 3 por 858. Quando você vai aplicar essa opção Start Render, quando aparecer a resolução, que já é a resolução normal, a sua resolução normal do seu monitor. No meu caso aqui é a resolução 1916 por 858. Tá? Se você quiser renderizar nessa resolução, não tem problema. Mas no meu caso, eu coloco mais resolução para me ter uma nitidez melhor, para me ter a futura imagem HD em alta definição. Nesse caso, o que eu faço? Eu multiplico esse 1916, tá? Normalmente eu multiplico por 3 ou por 4, né? É claro que temos que ter consciência de que se você multiplicar por muitas vezes, você vai ter um tempo de render maior. Por quê? Você vai ter uma imagem maior e rica em detalhes, né? Então, normalmente eu aumento aqui para 3. Eu coloco uma imagem aí, trabalho uma imagem 5 megapixels a 7.000 megapixels, não mais do que isso, né? Claro, senão demora muito. E aqui também é a mesma coisa, vou multiplicar por 3, 25, 74, correto? Isso aqui vai ser a imagem final, a resolução final da minha imagem, tá? Aqui em Settings, aqui são meus motores de render, né? Estão todos aqui do 1 até o 25. Como eu disse, eu trabalho no motor 6, que é o Photomap Medium AA0.3, né? No caso aqui, eu trabalho nele, tá? No 06. E cada um vai testar aí, vai ver qual que é o melhor. Normalmente os mais usuais são o 06 e o 19, né? Que eu te falei que é o MLT, que seria um motor imparcial, tá? Então vamos aqui no motor 6, vou clicar em Photomap Medium, né? Thread seria o quanto de núcleo de processador que você tem. No meu caso aqui eu tenho um i7 de 8 núcleos. Então eu vou colocar 8 núcleos. Eu vou usar ele todo o meu processador para renderizar. Beleza? Network eu vou colocar em Custom Settings. Não tem muito o que falar, né? Essa opção não é importante aqui. E Render Breakdown também vou deixar desativado. E vou colocar OK. Aqui vai começar o meu render. Vou ativar aqui essa janela Image para me visualizar. Vou diminuir aqui meu zoom, porque ela vai sair muito grande, como eu aumentei a resolução, né? Para me visualizar melhor, tá?
Vamos esperar aqui um pouquinho, ó, vai começar já a aparecer, né, na imagem. É claro que aqui eu já estou colocando uma resolução já grande, já para finalizar. Como eu havia dito, você vai colocar uma resolução baixinha aí, no caso pode ser até a resolução normal, né, que vem do seu monitor, e renderizar num motor mais básico, seria no caso um motor 3, por exemplo, motor 3 ou 2 seria um motor ideal para você ver como é que está ficando a edição dos materiais. Nesse caso que eu já estou avançando, eu já estou colocando para renderizar na resolução já maior e no motor já definido para finalizar a imagem nesse caso, entendeu? É claro que você não vai fazer isso porque senão vai demorar muito. Cada vez que você vai editando o material, você não vai conseguir ver mais rápido e mudar a configuração deles. Então, o ideal seria você colocar numa resolução baixinha, né, colocando a resolução mais baixa e colocar um motor mais fraco, no caso motor 3, por exemplo, para você ver como é que está comportando a edição dos seus materiais, tá? Aqui está começando a já renderizar a minha imagem, né? Olha lá como está. Você vê como é que vai ficar, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho só para a gente começar a ver como que vai ficar, né, o meu render depois das configurações que eu fiz, tá? Se eu quiser apertar essa opção refresh aqui, eu vou atualizando aqui no o que já foi renderizado, tá? Ó, já está em 5% Ray Tracing, já está começando a aparecer aqui, né, um pouco do nosso render. Vamos aguardar. Vou atualizar aqui novamente, para ver se já vai aparecer alguma coisa para a gente já anotando, né, o que vai acontecer. Como eu havia dito, novamente eu falo, é imprescindível a gente, o máximo que puder, de editar os materiais, pessoal, é bacana, viu? Porque eu já vi muito renders do pessoal aí que até que é um render bacana, é um projeto até bom, mas eles pecam muito na falta de edição dos materiais. Ou seja, se você tem ali um plástico, um copo, vá lá e edita o copo, mesmo que ele é pequeno, não vai fazer diferença, mas faz diferença. Né? Eu acho que o ideal seria você pegar bloco por bloco, né? Material por material e ir editando e fazendo com que cada um consiga um realismo maior. Olha aqui como vocês podem ver, vou dar um zoom aqui só para mostrar. Aquela nossa parede que a gente que eu coloquei o bump, ó, você pode notar que ela já está dando né, um bump, uma espécie de parede de tijolo. Se eu não tivesse colocado aquele bump, ó, eu não estaria né, com essa marcação aqui, essa profundidade, né, imitando, representando o tijolo, correto? As lâmpadas também, que é a iluminação, a importância da suavização é isso aqui, pessoal, da soft shadows e da intensidade, porque normalmente a intensidade, se eu colocar muito alto, né, ela vai explodir muito a luz aqui na parede. Né? Então é importante a gente notar para isso, né, visualizar bem aqui. Né, como eu já havia testado já, aqui já está uma suavização bacana, não está estourando. Para mim já tá bacana, né? Você deve estar perguntando, mas e que esses spots não tá aceso aqui? Tá, e se depois a gente passa para o Photoshop, eu vou jogar no Photoshop, eu vou fazer representação aqui do facho de luz, da iluminação aqui acesa. Isso aqui, posteriormente, a gente consegue no Photoshop mudar isso aí, correto? Você pode ver também que o fundo lá que a gente colocou, a imagem colocou do fundo no SketchUp, né? A gente está vendo ela aqui já atrás do vidro, está configurado já também, correto? Aqui para vocês verem, tá ficando com a cara bem
bem bacana. Eu vou pausar aqui um pouquinho para adiantar um pouco o render e volto mostrando mais alguns resultados, inclusive essa poltrona. Eu quero mostrar aqui para vocês que essa poltrona aqui desse de couro, ela vai ficar com aspecto de couro, com aquelas configurações que eu coloquei, né? Se você prestou bem atenção nas configurações e conseguiu testar, vocês vão ver que realmente ela vai ficar com a ideia de couro. Eu vou dar um zoom aqui, você vai ver as fissuras normais do couro e a gente volta rapidinho, beleza, pessoal? Até mais. Bom, pessoal, de volta aqui e como vocês podem ver, estou quase finalizando o render. Aliás, está na metade praticamente, né? Aqui para vocês verem como é que está ficando. Particularmente, eu faço toda a edição do material, né? Quando eu acho que terminei mesmo, já vou coloco a renderização já para parte final. Para vocês verem, olha aqui o couro, entendeu? Como eu havia dito, vou dar mais um zoom aqui para mostrar definitivamente aqui como é que ficou. Vou mostrar para vocês como que ficou. Então, olha aqui, tá vendo? O couro ele fica bem editado, ficou bem bacana, não ficou? E é isso que muitos têm, particularmente tem dúvida aí. Somente naquelas opções que eu falei, né, ele ficou dessa maneira, mais nada. Né? E o restante já vai tomando forma. Sem contar que o primordial também do render é a iluminação. Né? Eu acho que é bem difícil hoje, eu venho notando, né, a maioria dos renders aí, que a iluminação muito pessoal tem dúvida, tem dificuldade de colocar uma iluminação ambiente bacana, aproximada mais do real. Eu também particularmente falo que não estou 100% também não. Mas acredito também que o software não te traz tanta opção, mas ele te traz umas, né, aquilo que ele vem mostrando, ele te traz. Então você sabendo usar as ferramentas que tem, você vai procurando aperfeiçoar cada vez mais. Então não adianta exigir muito também se o software não te dá esse suporte, né? Então aí está tomando forma o render da imagem com todos os materiais configurados, iluminação a princípio show, né? Eu acho que ficou legal, né? Eu vou pausar aqui o render e mostrar a imagem final de como ficou. Eu venho aqui em Stop Render e a imagem final deste render, como alguns já viram aí no fórum, né, é esta daqui. Tá vendo? Este é o render puro que saiu lá do meu Carquiteia, um render de aproximadamente 3 horas e 15, 20 minutos na minha configuração que eu citei e nas minhas configurações do computador, né, um processador i7 com 16 GB de memória, né, e foi isso que saiu. É uma imagem que eu fiz em 5.000 pixels, né, como vocês viram, multipliquei 3 vezes mais o meu, o meu a minha resolução, um tamanho aproximadamente de 20.4 MB. É um tamanho até grande em relação às imagens normais, mas é um tamanho grande, uma resolução em alta definição. Tanto que vocês podem ver aqui, eu vou dar um zoom, você vai ver nenhum serrilhado. Olha aqui, eu estou com um zoom aqui grande de 75%. Né? Vocês verem aí, ó, tá vendo? O trabalho que dá, ó, aqui a flexão do sapato, do piso, do couro bem trabalhado, né? Aqui a textura da parede, né? Imitando o bloco de tijolo, a point light do abajur, que te deu uma claridade aqui maior, tá vendo? Aqui na madeira, correto? As spot que ficou bem suavizada, a iluminação, né? O lençol que eu fiz
um bump de tecido, ó, com a configuração do Bitmatch Coordinates lá que eu mostrei, eu consegui deixar nessa configuração, então é um tecido bem leve, não é um tecido muito rugado, né? E entre outros mais, a bolsa aqui, a pochete, né? Então o suco, que é o bloco lá do SketchUp que eu trouxe, o bloco 3D Max, olha aí que show do bloco 3D Max da cereja, é um bloco que já estava configurado, eu somente trouxe para dentro do Carqueteia, renderizei, ele ficou dessa maneira, tá? Então assim, é um render diferenciado quando você usa esses blocos. Então assim, vale a pena quem quiser dedicar a usar nas suas cenas, como eu uso, blocos de 3ds, blocos de 3D Max exportados para a Carqueteia, para o SketchUp, mesmo que a cena fica um pouco pesada, eu acredito que o resultado fica ideal, fica excelente, como esse aqui que eu fiz e outros mais que eu venho tentando deixar o mais realista possível. Bom, aqui, como o render veio cru, esse é o render cru. Então, para você ver que praticamente a iluminação ficou show de bola. Mas, como eu sou muito perfeccionista, né? Eu costumo dizer assim, ao longo do tempo também você vai notando isso com você mesmo. Eu vejo que essa iluminação ainda está um pouco escura, está meio opaca, não sei. Então, como essa cena e outras mais, eu passo por um processo de Photoshop básico só, não tem muito o que trabalhar nele, até porque eu não sei muita coisa. Eu levo essa imagem para o Photoshop simplesmente para tratar um pouco, melhorar o contraste, a saturação, melhorar um pouco da iluminação em si. Né? Então, assim, eu vou fechar aqui, eu vou abrir rapidamente, né? Vou abrir rapidamente o meu Photoshop. Aí cada um tem a sua versão, eu trabalho na versão 5, não difere muita coisa. Eu vou abrir lá a minha imagem, que veio do SketchUp, desculpa, do Carqueteia. Deixa eu caçar ela aqui. Job, cadê? Aqui. Desculpa. Cadê ela? Melhor. Eu vou arrastar ela aqui para dentro, que é mais fácil, mais rápido. Bom, tá aqui. Bom, tá aí minha imagem. Primeira coisa que eu faço, né, isso é de praxe, eu vou selecionar essa imagem, eu vou dar um Ctrl A, né, eu vou em File, Ctrl A, vou dar um Ctrl C, vou em Filer, New, e aqui no New, eu coloco sempre a resolução aqui em 300, é uma resolução melhor, eu acredito que te dá uma nitidez melhor. Não vou explicar por quê, porque não vou entrar em termos técnicos, mas pelas pesquisas que eu já fiz, uma imagem 300, uma resolução de 300 pixels, uma imagem melhor, né? Vai te dar uma nitidez melhor. Então, vou dar um OK. Bom, vamos lá. Abrir um novo arquivo. Novo. Vou dar um Ctrl V. Então, errado. Ctrl C. Ctrl V. Tá aí. Aqui está o meu arquivo no Photoshop, né, com a imagem. Eu vou aqui em fecha anterior, né, na resolução 300 pixels. E vou trabalhar aqui agora. Vamos melhorar um pouco essa iluminação aqui, tá? Vamos ver que a gente trabalha aqui nela. Vamos em Image. Primeiramente eu vou melhorar um pouco o contraste, o brilho e o contraste. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos aqui trabalhar. Vou alterar pouca coisa porque não precisa melhorar tanto a imagem, ela já veio do sketch já basicamente boa, né? Já a iluminação ideal, boa. E se a gente aumentar muito aqui, começa a estourar o branco, tá vendo? Não é meu intuito aqui fazer isso, ó. Aqui acho que já deu uma boa melhorada, tá vendo? Dá uma variada bacana. Outra coisa que eu gosto de mexer também é aqui no Exposure. Também aqui no Gamma Correia, vou controlar isso aqui também, ó.
Preview, tá vendo? Você vê o preview e dá uma diferença grande, né? Um pouquinho mais. Vou aumentar aqui o exposure aqui. Ok, beleza. Tá. Eu acho que o resultado está satisfeito. E cada um vai mexendo e vai vendo o resultado final. Vamos lá colocar algumas coisas que a gente não colocou no cartel. Primeiro esse spot aceso, né? Como a luz aqui está dando um efeito, né, de luz, vamos aumentar, vamos colocar aqui um efeito de iluminação também. Onde que eu faço isso? Eu vou aqui na opção, né, na Ellipse Tool, né, aqui no caso eu clico no botão direito e ativo a opção Ellipse Tool, tá? Eu vou colocar a cor branca, né, um branquiçado aqui, porque o meu facho de luz aqui ele é branco, né? Então eu vou colocar ele branco. E vou fazer aqui essa bolinha, tá? Se eu clicar aqui na setinha, né, eu arrasto ela para cima aqui um pouco, tá? Beleza, eu fiz aqui. Vou fazer só esse, que os outros depois eu copio e colo, multiplico. Eu vou em Filter, Blur, Gaussian Blur. Ok. Ó, vê que a gente pode controlar aqui, ó, olha lá, os pixels do meu radius, né? Que, ó, o tanto que eu quero expandir um pouco esse faixa de luz, né? Vou colocar aqui em, é básico só, em 17.6. Vou colocar em 20. 20, beleza? Ok. Olha lá, já deu um faixinho bacana. Eu vou dar um Ctrl J, eu duplico essa camada e passo ela para cá. Duplico, Ctrl J, tá lá. Michel, eu não gostei muito ainda não. Dá para fazer mais algumas coisinhas. Vamos aqui no nosso, na aba Brush Tool. Na aba Brush Tool, com o botão direito, eu tenho alguns brush aqui que você baixa aí pela internet. E eu tenho aqui aqueles efeitos bacanas que você coloca na iluminação, nas luzes. Cadê? Só um minutinho aqui. Vamos lá colocar aqueles efeitos. Vamos procurar aqui. Aqui, ó, tem alguns efeitos aqui de iluminação, né? Aqui, ó. Esse é legal. Ctrl Z, eu vou diminuir com o botão direito, você diminui o tamanho aqui desse efeito, tá? Olha lá, bacana. Coloca um aqui, coloca outro aqui. Legal? Ficou bacana, né? Já deu outra cara. Também quero mexer um pouquinho aqui nesse abajur. Vou colocar a mesma coisa. Vou colocar um Ellipse Tool aqui, ó. Né? Só que eu vou colocar um pouquinho mais amarelado. Não sei se você nota que está um pouco mais. Mesmo que a gente colocou a cor dessa point light aqui meio amarelado. Então vou colocar aqui para ficar legal. Vou colocar um branco meio amarelado também, tá? Eu vou lá no meu render, na minha imagem, vou fazer uma bola grande aqui. Eu vou centralizar aqui. Eu vou em Filter novamente, Blur, Gaussian Blur. Ok. Vou lá. Já deu um efeito. Vou abrir um pouco mais meu radius. Ó, que bacana. Só assim já tá dando um efeito legal. Vou dar um OK. Se eu quiser colocar mais tenso, eu dou um Ctrl J em cima da camada que eu criei. Dou um Ctrl J, eu vou aumentar mais. Olha lá. Legal, né? Então, não é a minha intenção. Eu dou um Ctrl Z, eu tiro. Tá? Deu errado aqui. Vou lá novamente. Ok, tá bom? É isso aí. Basicamente é isso. Se eu quiser colocar aqui alguma fumacinha também, eu vou caçar outro brush. Eu tenho alguns brush aqui de fumaça, né? Um chazinho quente, né?
Ó, bacana, tá vendo? Claro que desse tamanho não. Vamos diminuir aqui com o botão direito. Aumentar um pouquinho. Olha lá que bacana. Tá vendo? Legal, né? É isso aí, pessoal. Eu venho aqui e salvo. Eu vou salvar na área de trabalho em PNG ou JPG, na extensão de imagem. Salvo na área de trabalho ou em qualquer outro lugar que você quiser. Beleza? Esse é meu tutorial, né? Como imagem final, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês como ficou essa imagem. A imagem aí do fórum que eu postei, né? Com minha assinatura, né? E vocês podem ver aí como que ficou a imagem depois de tudo configurado, de tudo que a gente fez, né? As lâmpadas no Photoshop, né? O facho de luz aqui né? no abajur, né? A fumacinha aqui do nosso café, do nosso chá, como que definir, né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí, é o que eu pude contribuir para vocês, né? O que eu pude passar para vocês é o que eu realmente faço, né? No meus renders. Espero que algum de vocês, né, possam aí, se possa contribuir para vocês, né? Nessa jornada de cada um de vocês. E se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contactar lá no Facebook, no fórum, né? Meu Facebook aqui, Michel Silva, né? É só procurar lá Michel Silva, vocês podem me achar lá e perguntar alguma dúvida ou no próprio fórum, né? Eu aproveito aqui para mostrar para vocês o meu blog, espero que vocês visitem lá, é msdesign3d.com, tá? .br. Vocês podem entrar lá e algumas imagens de projetos que já fiz também estão lá, né? Vocês podem ver, opinar, curtir, tá bom? Espero que de alguma forma que eu contribua aí para vocês. Se cada um quiser perguntar e tiver alguma dúvida, eu vou estar pronto para responder a vocês. Tá bom? Me desculpa aí pelo vídeo amador, que é meu primeiro vídeo, pelos erros de português, alguma coisa que eu falei de errado. E caso alguém, né, queira opinar aí, queiram contribuir também, pessoal do fórum, né, estão todos aí disponíveis para estar aprendendo com cada um de nós, de vocês, tá bom? Eu espero aí no mais tardar voltar aí gravar outros tutoriais e contribuir mais ainda com todos vocês. Beleza? Eu agradeço aí todos pela atenção e até mais.